Quem ainda não está me seguindo no Instagram, a semana inteira eu trouxe postagens relacionadas à reciclagem e também sobre a reciclagem do óleo, tá? Então eu quero fazer um convite especial. Não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, eu mostro um pouco do meu dia a dia. Sempre quando tem live, quando tem novidade, eu posto no Instagram, tá? Antes de colocar aqui no YouTube, tá bom? Também tô lá no TikTok, então se você não me segue no TikTok, no Facebook, também me sigam lá. E aqui na descrição da live, eu coloquei para vocês o link do grupo do WhatsApp, tá? Para mim, foi muito difícil conseguir alguém que viesse realmente compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento com relação à reciclagem do óleo. Posso mandar daí, Com Cléo? certeza. Pode, Então, continua. então assim, e eu decidi ingressar nesse ramo, né? Eu continuei com as atividades da reciclagem, diminuindo ela cada vez mais, até eu parar, e eu voltei meus esforços todo para o óleo de cozinha usado. Eu me lembro que em uma semana eu fiz 350 litros mais ou menos de óleo. E eu fiz a minha primeira venda a 3,50 mais ou menos. Isso deu mais do que um salário mínimo. Eu me lembro que não sei se foi 1.500 ou 1.300 reais na época, e eu fiquei espantado. Eu falei, cara, eu consegui isso em uma semana, então, e não fazendo um bom trabalho, entendeu? Porque como eu estava começando, a gente tem vários erros no começo. Eu posso dizer um deles aqui que eu cometi. Na minha região tem bastante comércio de assado. Então eu pensei, bom, eu vou ir atrás de todos os comércios possíveis. E eu fui atrás desse comércio de assado. Cheguei lá e falei, não, eu sou um coletor de óleo de cozinha usado. Eu levei para ele o laudo que é necessário. E falei, cara, eu posso coletar de você aqui e posso te pagar um valor pela banha gerada aqui no seu comércio de assado. E ficou tudo tratado, tudo certinho. Mas na hora que eu fui coletar desse estabelecimento, eu cheguei lá com um galão de 20 litros de boca, ele não era boca larga. E daí o cara me olhou, eu olhei para ele, eu falei, vim coletar o óleo. E daí ele falou, tá, mas como que você vai colocar o óleo, a banha aí dentro desse galão? Daí essa foi a primeira dificuldade, né? Falei, não, eu preciso de galão boca larga. Eu necessito de galão para me efetuar minha coleta. E depois que eu consegui esse galão de 80 e troquei com esse estabelecimento, eu paguei pelos 80 litros, se eu não me engano, eu paguei, eu acho que R$ 1 o litro para esse estabelecimento. Chegando no barracão, que eu fui fazer a peneiração desse material e fui pré-selecionar ele certinho, eu descobri que metade do galão não era óleo, era um líquido gelatinoso, que aquilo lá era descarte. Então, essa tipo foi a minha primeira lição que eu tomei. Que os comércios de assado, eles têm a banha, mas metade da banha é um líquido gelatinoso que ele é usado para descarte. Então, ninguém me ensinou, eu tive que penar para aprender. E a questão também do Importante você galão, falar isso, porque. Você vai falar mais lá na frente, né, sobre a classificação do óleo. Deixa, vai. isso. Continua. E também eu também tive uma dificuldade em relação a isso, né? Porque estava no começo, não sabia. E perto desses dias que eu fui coletar dessa casa de assados, eu também fui num restaurante. E daí começou, eu fui tirar o óleo da fritadeira ali e começou a sair muita água. Eu falei, nossa, o que que é isso? O cara tá usando água para fritar? Daí eu fui conversar com o dono do estabelecimento, ele falou: "Ah, a gente usa, tal". Então, todo o óleo que você, a maioria, tipo 70% do óleo que você vai coletar, ele veio um pouco de água junto. E para mim foi tipo, meu Deus do céu, vou comprar óleo, água em vez de óleo. Então, aos poucos a gente vai aprendendo a selecionar o material e entender quais são as maneiras que a gente tem que abordar e como a gente deve fazer isso. Uma das grandes lições que eu tive, que as coisas foram acontecendo, novos clientes foram surgindo, fui fazendo networking, eu até descobri um contato aí de São Paulo, que na época, cara, eu pagava 4,50. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho um contato de 3,50. Eu descobri um contato de São Paulo a 4,50. Eu acho que eu vou comprar um caminhão e vou encher de óleo e vou levar tudo para São Paulo. Daí eu até conversei com meu avô isso, daí ele falou, você tá ficando maluco, que vai levar óleo para São Paulo, tá errado isso. Eu falei, não, tá bom, vou continuar com os 3,50 aqui e vamos ver o que que acontece. E logo quando as coisas começaram a acontecer, eu tive um primeiro baque, que como todo reciclado,
o óleo de cozinha usado tem suas oscilações também. Então o preço ele vai subir e vai descer conforme a soja, conforme a variação do óleo do mercado. Então a gente vai ter essas oscilações de preço. Mas eu descobri algo bem legal no meio de tudo isso, porque em relação ao papelão, quando o papelão caía o preço, o que, que acontecia? A gente ganhava menos. E a pessoa não ia comprar mais papelão para jogar, para descartar esse papelão para mim coletar, porque o preço estava baixo. Mas o óleo de cozinha usado tinha essa diferença. Com o óleo mais baixo, as pessoas compravam mais óleo e com isso, com o preço baixo para mim, equiparava. Porque quando o Uma preço estava logística baixo, reversa, né? isso no mercado estava baixo, a pessoa utilizava mais óleo, com isso eu coletava bem mais e eu acabava recebendo até mais do que quando o preço estava alto, vamos dizer assim. Tanto que E acho que o Fábio comentou aqui agora, né, até sobre o preço do óleo, que ele falou assim, qual o preço hoje do óleo usado? Pois o óleo no supermercado caiu bastante. Olha aí, ó, já está a resposta. Você acabou de dar para ele. isso. Muitas pessoas assim, quando eu falo assim, nossa, o preço do mercado tá baixo, como é que você está fazendo assim? Então, para a gente que trabalha com óleo de cozinha usado, é claro que tem essa preocupação, a gente sempre está de olho no mercado, com os preços, mas a gente fica bem tranquilo com isso, porque assim, o estabelecimento que eu coletava uma vez por mês, agora eu coleto duas, porque eles já não ligam de, vamos dizer assim, o óleo fritar o pastel até o último. Não, eles trocam bem mais fácil, porque o óleo está muito barato. Então, para eles é tranquilo eles trocarem o óleo sempre e também com eu fazendo o pagamento, eles conseguem equiparar isso e com isso gera muito mais óleo para mim. Então, eu não tenho tanta dificuldade como eu tinha com o papelão, com o plástico, com a PET. Então, com óleo de cozinha usado, isso é bem tranquilo. E eu E descobri isso também no supetão. a diferença de valor do óleo, quando sobe ou quando cai, é gritante. Quando cai, cai muito, mas quando sobe, sobe muito. Sim, Diferente dos outros recicláveis, como você falou aí, né, de encher um caminhão e vir para São Paulo vender o óleo, né? sim, Uma diferença tipo de R$ 1 a mais, né? Hoje correto. eu fui vender papelão, inclusive gravei, amanhã eu vou soltar no canal. E tem um rapaz que ele é da zona norte de São Paulo e ele vem para a zona sul. Ele dirige mais ou menos 120 km, né? Ida e volta, por causa Nossa, de 2 centavos. imagine. 2 centavos, entendeu? E você ia vir por causa de R$ 1. Então, cara, a Então, diferença de preço é gritante. Então, é bem é, ma- importante isso que tu falou. isso, e assim, essa foi tipo uma loucura, mas é aquela coisa de empreendedor, né? Eu encontrei um contato que vai me suprir melhor, daí eu tive essa ideia. Mas como eu te falei, o networking e os contatos, eles vão surgindo muito no decorrer do momento que você está trabalhando, de como você tá. E o que acontece? Nesse momento que eu já tinha tido essas oscilações de preço, eu tinha me assustado um pouquinho, sabe, com essa oscilação, mas eu entendi que, cara, eu não preciso me preocupar tanto, porque aquele óleo que está sendo gerado mais barato, a pessoa vai me passar muito mais, e foi isso que aconteceu, e eu aprendi isso também errando. E logo depois surgiu um contato, e esse contato veio até mim. E a gente conversando, trocando ideia, e ela fala, não, você coleta, tal, e ela perguntou quanto que eu estava recebendo pelo litro coletado. Eu falei para ela que eu recebia R$ 3 pelo litro, e eu acho que ela ia falar, eu pensei, né, ela vai falar, então tá bom, tranquilo, fica para próxima que eu pago um pouco menos. Mas ela me falou que pagava R$ 5 pelo litro do óleo de cozinha usado. Naquele momento eu fiquei perplexo. Eu falei, não é possível. Você tá pagando R$ 5 pelo litro de óleo de cozinha usado. Eu já estava ganhando mais do que eu ia levar para um caminhão em São Paulo. Eu ia ter que comprar ou alugar um caminhão para levar esse óleo. E aqui pertinho de mim tinha alguém que coletava e vinha até a empresa coletar esse óleo, sabe? E tipo assim, e só foi aumentando. Eu falo que as oscilações de preço no mercado de óleo de cozinha usado elas demoram assim uns 6 a 7 meses para acontecer. Elas até acontecem cotidianamente, mas são 10 centavos, 20 centavos de queda. Mas alguns meses do ano eles têm umas quedas bem acentuadas, que daí que eu falei que acontece a questão de a porcentagem de óleo ser legal.
E o tempo foi passando, e graças a Deus eu consegui conquistar um barracão para estocar esse óleo. Eu comecei a fazer muito mais networking, comecei a construir, comprei um carro, porque antigamente eu não trabalhava de carro com óleo de cozinha usado, e eu trabalhava com a moto e tinha uma carretinha, então eu buscava esse óleo, vinha, fazia toda a correria, e daí as coisas começaram a acontecer, eu comprei o carro. Por isso que eu digo, quem quer começar, dá um jeito. Tem como dar um jeito, as coisas acontecem. Tem, tem aquele ditado antigo, né, que quem é bom em desculpa não é bom em nada. É verdade.